Pronto, estamos no ar. Boa noite, família Anfibro. Boa noite aos convidados. Hoje aqui com a gente o doutor Leonardo, deputado federal do estado do Mato Grosso, autor da PL 3010/2019, o vereador de Porto Alegre, o engenheiro Comaceto, autor da lei que prevê o 12 de maio, filas e estacionamentos aos fibromialgicos da capital. A deputada Érica Cocá está, nesse momento, falando em sessão, mas daqui a pouco ela vai entrar com a gente. Então, hoje, Dia Internacional de Conscientização à Fibromialgia, viemos aqui fazer uma live com esses parceiros, né, que abraçaram essa causa e prontamente, desde quando a Anfibro começou com todo o trabalho, com todo o projeto lá, sobre a fibromialgia, buscando leis, porque é uma coisa que nós vamos comentar agora há pouco, que o fibromialgico não tem leis. Muitas vezes acontece de não ter perícia, de não ter um auxílio previdenciário ou um trabalhista. Então, quando a Anfibro começou com esse movimento, dentro do Ministério Público Federal, a procuradora Suzete Braganholo, do MPF 4 de Porto Alegre, chegou para mim, para a vice-presidente Karen, o grande problema do fibromialgico é que não há leis. E dali em diante, a gente começou a nossa peregrinação, porque não existia nenhum movimento voltado a buscas de direitos. E o doutor Leonardo, o engenheiro Comaceto, a deputada Érica, como outros, se eu for citar, começar a citar nomes, hoje de manhã teve uma live, eu esqueci o nome de alguns, daí me cobraram, vai, esqueceu eu, mas é a questão da Fibrofog, né? Pegaram a causa de imediato, ninguém disse não. Ano passado, quando a gente começamos a montar a PL 3010, que não existia números, né, doutor Leonardo? Isso. Começamos do zero. A gente não tinha nenhum embasamento, assim, embasamento claro, mas não tinha nem nada para se basear nessa PL. E a equipe do doutor Leonardo como médico, abraçou e conseguimos estruturar a PL junto, como o engenheiro Comaceto. A Anfibro nem era Anfibro ainda, não tinha Anfibro. Pedimos a tribuna, ele conseguiu encaixar a gente, até por questão de CNPJ, a gente conseguiu de uma associação para ceder o espaço para nós apresentar a lei, e desse começo, como alguns outros que abraçaram a causa, que foi se crescendo e se tornou essa proporção de hoje, que ainda não temos leis, mas estamos num caminho, né? Então, eu gostaria de passar, nesse primeiro momento, a palavra para o doutor Leonardo, e depois a gente vai vendo as dúvidas do pessoal e vamos debatendo aqui as políticas, as próximas ações da Anfibro. Eu queria, Daniel, saudar você, em nome de todos os nossos queridos amigos que estão aqui nos acompanhando, Daniel Lenz, que é presidente da Anfibro, e hoje, nessa data especial do Dia Internacional da Conscientização da Fibromialgia, e aí a gente vai falar um pouco por que a importância desse movimento, que era para estar acontecendo na Câmara Federal, porém, devido à questão da pandemia, não foi possível um ciclo de conscientização, de debate, de trazer o tema, de discutir com a sociedade. Mas eu queria que, antes, dar um grande abraço, cumprimentar o vereador engenheiro Comaceto, que é da querida Porto Alegre. Eles dois estão aí, o Comaceto está com essas blusas de frio, porque está lá no sul do país. Um abraço a todos os amigos do sul. O Daniel também está na região fria, mas eu estou em Cuiabá. E aqui está calor. Vocês estão vendo que eu estou de camiseta, porque aqui está normal, o bicho está pegando de quente. Então, é uma satisfação estar com vocês aqui, agradecer o convite. É uma satisfação imensa, primeiro por ser médico, e na minha formação eu tive professores
tanto de clínica médica quanto com reumatologia, que nós tivemos a oportunidade de, mesmo estar formada há um bom tempo, nós tivemos o estudo, a oportunidade de debater muito sobre fibromialgia, que é uma patologia muito comum, mais do que as pessoas imaginam. 5% das pessoas que vão no consultório de clínica médica, 10 a 14% dos pacientes que vão no consultório de reumatologia são portadores de fibromialgia. Então, é mais comum do que as pessoas imaginam. Imagina isso, a gente discutindo. Eu sou formado há 15 anos, mas há 20 anos atrás, no começo dos meus ambulatórios de clínica médica ou de reumatologia das clínicas, né? Então, eu tive a oportunidade de discutir com professores que, mesmo naquela época, já estavam atentos e passaram para nós. Discutimos muito sobre essa patologia e sabíamos que ela precisava ser retirada do preconceito. Os professores falavam que a gente precisava debater mais com a sociedade, porque a gente já percebia, com os estudos do Colégio Norte-Americano de Reumatologia, essa necessidade. Então, já passou tanto tempo, e a importância que é hoje a gente fazer esse dia da conscientização, de debater, e como médico que atuo, eu milito na área de psiquiatria, e a gente vai falar um tema importante, que 50% dos pacientes que são portadores de fibromialgia têm depressão, não significa que necessariamente isso está interligado, porque é um número muito prevalente, até porque a dor crônica leva ao sofrimento psíquico, e aí se manifesta com a depressão, porque no passado achava que a fibromialgia era uma depressão mascarada, né? Que a dor era somatoforme. Não, isso já foi vencido. Nós temos exames neurológicos que provam que a dor é real, porque achavam que a dor, que vê as pessoas assim, né? Como a gente brinca no anterior, a pessoa gorda, né? A pessoa forte, bonita, é uma dor que você é invisível, uma doença invisível. Não tem um exame laboratorial para comprovar, o diagnóstico é clínico. Diferente da pessoa que tem diabetes, ela faz o exame de sangue, ou de jejum, que é o correto, vai apresentar essa glicemia alterada. A pessoa que tem pressão alta, ela pega o aparelho médio e vai dar um valor elevado. Na fibromialgia, o diagnóstico é clínico, não é laboratorial. O laboratorial é para fazer diagnóstico diferencial. Então, a pessoa tem que ser examinada pelo médico, e através da história clínica, e vai classificar, pontuar esta dor, como ela se manifesta, são sintomas comuns da patologia, mais os tender points, que vai se fechar o diagnóstico. Então, perceba como isso leva o preconceito, a dificuldade do entendimento da sociedade, bem como as doenças da minha área, da psiquiatria, que não tem exames laboratoriais para demonstrar, e as pessoas querem, né? E essas pessoas com fibromialgia, Daniel, nosso engenheiro Comaceta, todos que estão nos acompanhando, um abraço a todos, elas têm alteração, e eu queria mandar um forte abraço ao João, que está coordenando todos nós aqui, que está nos bastidores, e a Carmen, em nome dela, todos os nossos amigos da Anfibro, aqui do estado do Mato Grosso, do Mato Grosso, todos, não vou citar todos os nossos amigos, são muitos. Muito obrigado a essa oportunidade, que nos procuraram, primeiro quando eu era deputado estadual, através do e-mail, pedindo ajuda para montar um grupo. Depois, enquanto deputado federal, eu fui procurado novamente por vocês, Daniel, muito obrigado pela confiança, para a gente montar esse projeto de lei, o 3010, que institui a Política Nacional dos Direitos das Pessoas com Fibromialgia. A gente vai falar já, eu prometo que eu vou ser rápido. Mas por que foi importante tudo isso? É importante porque qual que é o sintoma comum das pessoas? E é o dia de conscientização, a gente tem que falar. Dor no corpo todo, principalmente na musculatura muscular. Junto com a dor vem a fadiga, o cansaço, o sono não reparador, às vezes a pessoa fica cansada mesmo dormindo, parece que não dormiu nada. Alteração na memória, na atenção, a ansiedade, a depressão, alterações intestinais são muito comuns. Enfim, sensibilidade ao toque, à compressão, aí tem dificuldade de se dar aquele abraço, pegar a pessoa, ela tem mais sensibilidade ao barulho, locais muito barulhentos também, e todas essas características, a compressão, gente, um simples a compressão de uma roupa mais apertada, de um toque mais apertado, às vezes o examinador, como médico, a gente tem que ter cuidado ao examinar o paciente, que ele é mais sensível, por isso nós temos os pontos de tensão, tender points.
um abraço mais apertado, por exemplo, a gente sabe que eles têm essas particularidades. E por ter essas particularidades, precisa ter uma atenção. Ora, se é uma doença comum, como eu falei os números, se tem esses sintomas que são reais, comprovados cientificamente, a gente já venceu todos esses obstáculos científicos, de intestinal, de memória, de atenção, mas ele é um cidadão. De 10 pacientes, cada 7 ou 9 são mulheres, mas tem homens que têm fibromialgia. Daniel está aí. É comum dos 30 aos 60 anos, ou seja, a pessoa está na idade produtiva dela, está trabalhando. Não significa que não exista crianças e adolescentes com fibromialgia. Tem, gente, em menor quantidade, mas existe. Eu estou falando do que é mais comum. Você imagina essa pessoa com todos esses sintomas que eu falei, dos 30 anos aos 60, idade produtiva, ter dor e outros sintomas, se isso não vai retirar um pouco da sua capacidade laboral, emocional. Então é importante a gente fazer adaptações, porque essas pessoas querem produzir, querem trabalhar, querem namorar, querem, enfim, fazer tudo. Quer ter uma vida normal, quer ter o seu direito de cidadão garantido, com a sua doença, mas e aí nós chegamos num ponto que o Daniel falou. Não tínhamos legislação específica, não tínhamos leis para proteger esse cidadão e essa cidadã que quer usufruir dos seus direitos, quer trabalhar, quer produzir, mas quer ser respeitado dentro daquilo que a sua condição, ser portador de fibromialgia, lhe causa, que eu falei por alto, e depois a gente pode falar de outros sintomas. Então foi por isso que nós, junto com a Anfibro, muito obrigado mais uma vez, criamos o projeto de lei 3010 de 2019. Nós instituímos um programa que institui a política nacional de proteção à pessoa e direitos, né, da pessoa com fibromialgia. E ali a gente institui essa política nacional, a gente coloca diversos artigos, contribui para a gente criar uma legislação, e a partir dessa legislação nacional, a gente abre espaço, e parabenizar o engenheiro Comaceto, que tem uma legislação lá em Porto Alegre, como nós vimos uma outra legislação bem sucedida aqui no estado de Mato Grosso, que foi através da Prefeitura de Rondonópolis, aqui no Mato Grosso, que é a terceira maior cidade, em fevereiro deste ano, 2020, criou o Fibro Rondonópolis, uma associação que garante uma carteira para quem é portador da patologia, e tem uma lei municipal, que é 10.303 de 2019, que tem um atendimento preferencial por alguns públicos, empresas privadas, concessionárias, comerciais que recebem pagamento preferencial ao portador de fibromialgia, ou seja, respeita a sua condição de fibromialgia. Mas essa lei nacional, depois a gente pode pormenorizar ela é muito importante. Eu até quero traçar uma parceria esse ano, 2020, com a nossa Anfibro, para conseguirmos um apoio popular para o nosso projeto. É importante nós alcançarmos esse apoio popular, porque ele está no meio do caminho, como vinha falando o Daniel, ele precisa avançar no Congresso Nacional, nas comissões, e muitas vezes a gente vê projetos importantes paralisados, porque depende de N situações. Mas se tiver o apoio popular, a pressão das associações, junto ao presidente do Congresso, aos demais deputados federais e lideranças, que é muito importante, nós podemos fazer com que esse projeto ande, que ele consiga caminhar dentro das etapas da liturgia do Congresso Nacional, e que nós possamos em breve ter essa grande oportunidade para o Brasil, para as pessoas, da dignidade, dar respeito aos brasileiros e brasileiras portadores de fibromialgia. Como o Daniel já falou, no Senado Federal, já temos os nossos senadores, depois ele pode citar, que estão só aguardando essa votação acontecer, porque ela sai do Congresso, vai para o Senado, se não houver alteração, vai para o presidente sancionar, já estão apoiando a causa, porque sabem da importância. O que a gente precisa agora é traçarmos depois, os nossos amigos e amigas da Anfibro, uma estratégia para fazermos esse apoiamento popular. Eu já tenho mais ou menos pensando o que fazer. Esse primeiro ano, meu primeiro mandato como deputado federal, já se viu como ensinamento, e a gente já consegue traçar uma estratégia. Então, em linhas gerais, são isso. Eu agradeço mais uma vez, e eu estou aqui à disposição, Daniel. Certo, deputado.
um parâmetro que o senhor falou ali que é muito importante. E quando a Anfibro começou esse movimento, o senhor falou a questão de 9 homens, quer dizer, 9 mulheres para um homem, no caso. Quando a Anfibro começou esse projeto, abrindo, porque antigamente os grupos de fibromialgia eram muito fechados, né? Eles não se mostravam, se escondiam. Começamos a perceber que muitas esposas estão lá representando seus maridos. E hoje está aparecendo muito, porque já é um preconceito grande para a mulher. Para o homem que é chefe de família, é maior ainda. Sim. É maior ainda. Aquela cobrança dos próprios familiares, da esposa, do sogro, enfim, dos irmãos, da mãe, que ainda é homem, não está aparecendo, não parece a doença, no caso, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma leve impressão que esses números vão começar a mudar um pouco, porque estão começando a se agregar na luta. Homens que nunca tinham aparecido, não participavam de nada, e hoje eles estão se sentindo confiantes de vir e participar. Ah, mas olha lá, o presidente é, o delegado do Rio de Janeiro, Jorge, é, o Fabiano de Minas é, e assim, ou como outros, né, estão se agregando e temos, sim, crianças como a Angel, aqui do Rio Grande do Sul, engenheiro Comaceto, é de Porto Alegre, e ela vem sofrendo um bullying enorme, até mesmo pelos professores. Os professores dela não entendem e acham que é manha, que ela não quer participar, que ela não quer fazer alguma atividade. Então, a Anfibro está mandando ofício, está acompanhando, está participando dessa causa, né? Existe crianças também. Da Margarida. Agora chegou a nossa querida deputada Érica Cocai, de Brasília, a autora da Lei 6858. Boa noite, deputada. Seja bem-vinda à nossa live. Boa noite. E é uma alegria estar aqui no dia de hoje, com o deputado Leonardo, o deputado Comaceto, com você, Daniel. É uma alegria estar aqui nesse Dia Mundial de Enfrentamento à Fibromialgia. Nós estamos já em demandamento, o doutor Leonardo comentou um pouquinho da lei, mas depois nós vamos debater mais alguns outros assuntos. Eu vou passar a palavra para o engenheiro Comaceto e vamos dando continuidade, então, a nossa live aqui. Muito bem. Meu boa noite, Daniel. Cumprimentando o Daniel, cumprimento todos que fazem parte da Anfibro pelo Brasil afora e que estão ligados aqui conosco. E dizer o seguinte, que estou aqui impressionado, Daniel, estou recebendo aqui, vendo as mensagens. Tem mensagem aqui do Mato Grosso, de Goiás, da Paraíba, de Sergipe, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, aqui do Rio Grande do Sul e muitos outros estados. Isto é mensagem de quase todos os estados brasileiros. Aqui as pessoas estão se manifestando. Isso é um trabalho que vocês vêm realizando aí da Anfibro. E quero também dizer que sob o meu ponto de vista, numa ação e numa estratégia correta, porque todas as decisões que atingem as nossas vidas, elas são políticas. Vocês da Anfibro buscaram alianças aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, assim como em quase todos os municípios do Brasil, com os governos de estado, com o Congresso Nacional. Para quê? Para que nós possamos fazer esse trabalho, tirar da invisibilidade que é as pessoas que sofrem de fibromialgia, aí nesse dia 12 de maio, que é comemorado nos municípios, no estado, na União e nacionalmente. E quero cumprimentar a minha companheira deputada Érica Cocai. Um grande abraço, querida. Assim como já dei um abraço, mas retribuo aqui o doutor Leonardo novamente,
e fazer a segunda homenagem aqui, em nome do Dr. Leonardo, que hoje também é o Dia Nacional dos Enfermeiros, aqueles que estão, junto com toda a classe da saúde, estão à frente, enfrentando essa pandemia para que nós possamos proteger a sociedade brasileira, aqueles que expõem a vida e que estão doando. E ontem saiu outra notícia muito triste aí, que o Brasil é o país que tem o maior número de enfermeiros mortos nessa pandemia, a nível mundial, isso, doutor Leonardo. Então, queria lhe dar um abraço e cumprimentar aqui todos os profissionais da saúde que lutam neste momento, que é uma luta nossa, uma luta aqui de resgate de princípios humanitários, civilizatórios, a defesa da vida em primeiro lugar. Bom, e impressionante aqui as mensagens que vêm, e nós temos mais ou menos aqui, a grande maioria são mulheres que estão se comunicando conosco. É verdade, inclusive aqui o reflexo, doutor Leonardo, muito poucos homens, e todas elas falam a mesma linguagem. O sofrimento que eu tenho, que eu sinto, é algo que é incalculável. Há 30 anos sinto essas dores intermináveis. Não consigo... enfim, o doutor Leonardo se referia como o Comaceto está de casaco, isso, aquilo, bom. E eu brincava com o Daniel aqui antes de nós iniciarmos. Eu e o Daniel estamos a uns 80 quilômetros de distância e o Daniel está de camiseta, ou não está com tanta pullover de lã. E uma menina aqui disse o seguinte: nós aqui no frio sofremos mais, a doença se torna mais sensível, expressa ondas de calor no corpo também. Então, e aqui, doutor Leonardo, o senhor deve estar aí com quase 40 graus, nós estamos aqui com 12, 13 graus nesse momento. E dizer o seguinte, que então, retirar isso da invisibilidade é uma tarefa de todos nós, e nós temos que usar os parlamentos pelo Brasil afora para fazer essa tarefa, para buscar isso, até mesmo porque essa luta, se ela não é catalogada ainda como doença, no Sistema Único de Saúde, entre outros, a dificuldade que as pessoas têm de ter o seu diagnóstico correto, e aí, doutor Leonardo, mais do que isso, ser reconhecido, porque tem muitos ainda dentro da saúde, inclusive que ela não é tão conhecida ou entendida como realmente uma doença com esta potencialidade como é apresentada. Então, esse debate, essa luta de tirar da invisibilidade, eu creio que nesse dia 12 de maio aqui, e eu queria também já aproveitar no mundo político que eu recebi hoje do nosso senador aqui do Rio Grande do Sul, o meu companheiro o senador Paim, mandou um card aqui também, fazendo a divulgação do Dia Nacional e Internacional da Fibromialgia, que também é um aliado lá no Congresso Nacional, no Senado, nesse momento, na conquista desse... E quero dizer outra questão aqui. Tem muitos prefeitos, vereadores, deputados, governadores que trancam os projetos porque é da origem de um partido ou de outro partido. Quero dizer o seguinte: sofrimento não tem partido, sofrimento não tem oposição ou situação. Sofrimento é uma questão da postura humanitária. Nós temos que fazer com que isso se torne realidade em todos os espaços, por onde pudermos fazer com que esse tema da fibromialgia seja entendido. E nós fizemos uma tribuna popular aqui na Câmara de Porto Alegre, deputada Érica e deputado Leonardo. Dos 36 vereadores, tinha 2 ou 3 que já tinham ouvido falar na fibromialgia. A grande maioria se manifestou naquela tribuna popular que não conheciam, nunca tinham ouvido falar. Bom, e isto vai reproduzindo via os debates. E eu mesmo, lá no nosso gabinete, a Cátia Helena, que sofre de fibromialgia, que nos acompanha há muitos anos, bom, ela sempre tinha esse sofrimento e nós não sabíamos que isso era fibromialgia. Ela foi se dar conta ou conseguir diagnosticar há bem pouco tempo, dentro do tempo que ela sente essa doença. Bom, então, quantas pessoas ainda ao nosso lado sofrem e não sabem do que estão sofrendo?
Então, o nosso empenho aqui, junto com a Anfibro e junto com todos os parlamentares aí da nação brasileira, é fazer que temas como este, e este especificamente, adquiram conhecimento na sociedade e nós possamos evoluir com as políticas públicas. Um grande abraço, e vamos em frente. Obrigado, vereador, obrigado. Realmente, o vereador falou, poucos sabiam que tinham fibromialgia aquele dia, como as nossas idas a Brasília, de gabinete em gabinete, dentro do Rio Grande do Sul e outros estados também, o próprio parlamentar, enfim, não sabia que a colega do lado tinha fibra, e acabavam se escondendo por medo, ou por questão de falar, né? Isso é uma questão que eu quero comentar depois, o que acontece a vida pós-fibromialgia. Então, a pessoa, depois que tem o diagnóstico pós-fibromialgia, pós-dor crônica, e isso, doutor Leonardo, o senhor até pode tirar acrescentar, porque a gente está falando só de fibromialgia e dor crônica, né? Mas a gente sabe que tem síndrome da dor complexa regional, síndrome da dor complexa neuropática, que são outras síndromes que acabam vindo a desenvolver também a fibra, mas são tão incapacitantes como, e são doenças neuropáticas, que a pessoa não tem lá no início, que acontece com a fibromialgia, o tratamento certo, o diagnóstico certo, que a pessoa chega num certo ponto de vida que ela não responde mais à medicação e nem a tratamento nenhum. Então, a grande importância do lá no posto do bairro, quando começa, ter o conhecimento e não mandar para o CAPS, para o psiquiatra, que falam doença psicossomática, doença psicológica, e não fazer um tratamento e nem um acolhimento certo a essa pessoa, para que ela possa vir a se recuperar e ter uma qualidade de vida. Agora eu vou passar a palavra para a deputada Érica Cocai, que é autora da PL 6858 de 2013, né, deputada? E agora está começando a ter até um apoio das próprias entidades médicas, estão aceitando. Eu acho que na época não andou, não teve essa comoção, que ela fala de atendimento multidisciplinar pelo SUS. Boa noite, deputada. Boa noite. Eu primeiro queria saudar a Fibro. Acho que a Fibro ela tem sido muito importante, primeiro para dar visibilidade, como disse o nosso vereador. A visibilidade é o que é invisível, mas que tem uma dor muito muito profunda, não é? Eu diria que nós temos pessoas que são discriminadas pelo que aparentam e pessoas que são discriminadas porque não aparentam a doença que carregam, ou que muitas vezes são questionadas, é como se houvesse uma revitimização ou uma perenização da dor. Quando as pessoas que sentem a dor, e a dor vai do ponta do cabelo até a ponta do pé, uma dor que vai se alastrando, que você vai aprender a conviver com a dor. Pense se isso é coisa de gente, aprender a conviver com a dor. As pessoas têm que aprender a conviver com uma dor que se agudiza, que muitas vezes não passa nem com medicação muito pesada. E as pessoas têm que estar convivendo com essa dor. O ser humano não foi feito para conviver com a dor. O ser humano foi feito para buscar no outro, para buscar na afetividade, para buscar na própria capacidade de criar, de reinventar a sua própria humanidade. Então, nesse sentido, eu penso que o papel da Anfibro, mas mais do que isso, o que passam, o que enfrentam as pessoas que vivem com fibromialgia, é preciso que o conjunto da sociedade entenda isso, para que nós possamos, enfim, impedir essa revitimização. Eu penso tantas vezes a pessoa com fibromialgia e que se ausenta do trabalho e que ela recebe de um colega do trabalho: você parece tão bem, você parece tão bem. É como se ela não estivesse sentindo nada, porque aí é discriminação pelo que não se vê. Num país que precisa puxar os fiapos de vida que estão sobre esses escombros da discriminação, da desigualdade, para construir um amanhã diferente. Então, portanto, é a minha solidariedade
a todas as pessoas que convivem com fibromialgia, que têm medo do frio, mas que têm medo de determinados momentos, que têm medo, do nível de estresse, que pode também agudizar a própria dor, e que buscam todos os tratamentos possíveis. E é por isso que nós tivemos o projeto, a intenção de fazer o projeto em parceria, em comunhão com as pessoas que enfrentam todos os dias a fibromialgia, para que tenhamos um atendimento multidisciplinar, um atendimento que envolva vários profissionais de saúde, até porque as disciplinas e os saberes, eles são enganchados um no outro, e o ser humano, ele tem vários direitos, inúmeros direitos, mas, além disso, ele tem inúmeras formas de se relacionar que precisam ser respondidas e efetivados esses direitos através de um conjunto de políticas públicas. Então, assegurar no SUS que haja o atendimento multidisciplinar, assegurar as práticas integrativas, que são tão importantes, porque são práticas integrativas complementares na saúde que precisam fazer parte deste nível de atendimento que as pessoas com fibromialgia precisam e merecem. E, além disso, eu diria, Daniel, que esse projeto que já passou pela Câmara, ele já está no Senado, ele passou pela Câmara sem qualquer tipo de recurso, poderia ter tido um recurso para que ele pudesse ser apreciado em plenário, mas ele passou e ele é terminativo nas comissões. Ele já tem um parecer favorável do relator da Comissão de Assuntos Econômicos, ele vai passar por 2 comissões no Senado. Ele passa pela Comissão de Assuntos Econômicos e, em seguida, pela Comissão de Assuntos Sociais, para que ele possa ser considerado uma lei e para que possa ser remetido para a sanção presidencial. E ele já tem um parecer favorável do senador relator na Comissão de Assuntos Econômicos, que é o senador Coronel, que está com este parecer já pronto. Isso desde o final do ano passado. Como nós estamos vencendo um momento diferenciado, uma crise que é uma crise sanitária, mas também uma crise política, uma crise econômica, uma crise ética, inclusive, que o Brasil está vivenciando nesse momento, você tem uma dificuldade de que esse projeto ele possa continuar. O Senado, as comissões estão funcionando. Na Câmara, as comissões ainda não foram construídas, porque nem se tem ainda comissões em atividade. No Senado, as comissões estão funcionando. Então, mas há uma dificuldade nesse período de funcionamento virtual. Mas, para além disso, acho que, junto com o doutor Leonardo, a gente pode trabalhar com proposições na construção de uma política nacional, não é? A política nacional, que o doutor Leonardo tem feito essa discussão e tem feito essa construção de uma política nacional para as pessoas com fibromialgia, porque aí nós estamos falando não apenas do atendimento específico da saúde, mas também as outras políticas públicas, como as políticas públicas de acesso ao trabalho, de condições diferenciadas, de que a pessoa não sofra esse nível de discriminação. E, por fim, dizer que nós fizemos uma sessão solene, fazendo uma homenagem aos municípios que já consideram as pessoas com fibromialgia como pessoas que precisam, por exemplo, ter estacionamentos diferenciados, ter vagas diferenciadas. Já vários municípios têm esta legislação. Nós vamos apresentar um projeto, acho que a gente devia fazer em parceria, deputado Leonardo, fazer um projeto em parceria para que isso seja uma legislação nacional, para que as pessoas tenham as vagas mais próximas dos estabelecimentos, dos locais, para que se possa considerar essa condição da pessoa com fibromialgia. Acho que a grande discussão é da visibilidade. Por isso, nesse dia é um dia importante para que nós possamos dar essa visibilidade às pessoas com fibromialgia, para que as pessoas possam fazer valer a sua fala, a minha fala, a fala da minha dor, para que a partir dessa fala ela possa compartilhar essa própria dor com o outro e que o outro entenda. Eu penso que muitas vezes a pessoa cometida de fibromialgia, ela não consegue ter um estabelecimento de uma fala, de um compartilhar daquilo que ela está sofrendo, às vezes nem dentro da família, porque muitas vezes são mulheres, e mulheres muito guerreiras, mulheres muito corajosas, que são acometidas por fibromialgia, e a família, de repente, se pergunta, mas você que é tão guerreira e tal, e agora? Aonde está a sua própria doença? Esse apoio familiar
é absolutamente fundamental. Como também o apoio, que é o que diz o projeto, no que diz respeito às diversas esferas de atenção à saúde que a nossa humanidade existe. Mas construir essa política nacional e esse projeto que a gente está apresentando provavelmente semana que vem, que é um projeto da questão das vagas diferenciadas para as pessoas com fibromialgia, que, em verdade, nós estamos apenas tentando dar um caráter nacional, nacionalizando uma discussão e iniciativas que já existem em vários municípios que merecem todos o nosso apoio e os nossos elogios. Por isso, eu queria, a cada pessoa que vive com fibromialgia, e eu tenho várias pessoas na família que têm fibromialgia, para que possa estar consciente da nossa solidariedade e, ao mesmo tempo, de que os nossos mandatos, eu estou falando em nome dos 3 parlamentares que aqui estão, os nossos mandatos sirvam de instrumentos para que as pessoas com fibromialgia possam ter sua fala respeitada, possam ter o direito ao seu corpo, não como um universo e um território apenas de sofrimento, mas um território de estar no mundo e se relacionar com todas as outras pessoas. Era isso, e nós queremos, e eu me calo com isso, nós queremos construir uma subcomissão, por quando as comissões voltarem a funcionar na Câmara, e eu penso que não tem previsão para que voltem, talvez no segundo semestre, elas voltarem a funcionar, que nós possamos fazer uma subcomissão ou da Comissão de Seguridade Social e Família, pode também ser da Comissão de Direitos Humanos, porque isso é uma discussão de direitos humanos, pode estar relacionado com a Comissão do Trabalho, porque é no trabalho onde a gente tem toda essa, muitas vezes, a dificuldade de ali estar pontuando o estado que você está vivenciando e não tenha que justificar a sua própria doença e a sua própria dor. Então, portanto, fazer essa subcomissão, elaborar essa proposição de uma política nacional e esse projeto que a gente deve apresentar semana que vem, e eu gostaria que, deputado Leonardo, a gente pudesse fazê-lo junto, você também pudesse assinar, para que nós possamos trabalhar, mostrando que isso é uma discussão que vai para além das nossas opções partidárias, mas diz respeito à saúde, que não é o contraponto da doença, não é? É qualidade de vida. Portanto, saúde é felicidade, porque qualidade de vida a gente traduz como felicidade. Um abraço para vocês. Obrigado, deputada, obrigado. Sem palavras para agradecer, né? Até tem a lei 4399/de 2019, que saiu do Senado, que ela tira a carência para o fibromialgia. Só que o texto está muito vago ainda. Eles fizeram no Senado e ficou, até por causa da demora do diagnóstico da pessoa com fibromialgia, o desemprego da pessoa com fibromialgia, e ela está na Câmara agora esperando um relator. Então, quando começar a sair um relator, ser uma comissão, eu aposto que a deputada, o deputado vão estar lá presente, junto com a Anfibro, estamos presentes, para tentar dar uma melhorada nesse texto, que ele não está atendendo ainda a necessidade. E quando a deputada fala em desemprego, tem um estudo americano que, vejam bem, nos Estados Unidos, nem vamos, então, chegar na questão do Brasil, né? De todas as doenças crônicas e incapacitantes que geram desemprego, 60% são fibromialgia. De todas as que geram incapacidade e desemprego. Isso lá nos Estados Unidos, cujo qual lá eles têm medicamento de ponta, tratamento multidisciplinar, eles têm horas reduzidas, o empresário tem incentivo em manter aquele profissional, e aquele profissional ainda ele se encaixa nos 60% dos que estão desempregados e que são demitidos. Então, essa política nacional para a vida após ter o CID, após ter a doença, ela é muito importante, porque as primeiras pessoas
no momento de crise ou a vir a ser desempregada é o fibromialgia, porque ele não consegue produzir. Se ele trabalha numa fábrica ou num escritório, ele tem que pedir dispensa para ir no médico, ele tem que fazer o alongamento, pilates, ou um tratamento multidisciplinar, e aí vem uma grande questão. A gente fala muito dos midiáticos, né, que vão para a internet falar, mas a gente consegue melhorar a vida do paciente, isso, fazer um tratamento, só que quem é que tem a questão básica, que já começa pela questão básica, que é a alimentação. Uma das bases de começar um certo tipo de tratamento para a dor crônica é a alimentação. Então, são várias questões que a deputada falou, o deputado falou, o vereador falou aqui, que tem que ser tratado, está sendo construído aos pouquinhos, mas está tendo início. No Rio de Janeiro, o deputado Elbert Rezende já foi sancionado pelo governador a lei de políticas públicas de acolhimento e tratamento ao fibromialgia. Foi o primeiro estado a fazer essa lei. E ela estava em tratativa com a Anfibro, junto em parceria, para ver esse centro de referência e tudo mais, só que com a questão da pandemia foi parado o projeto, no caso, as reuniões, né? Deputado, vereador, alguma colocação para nós? Só gostaria, Daniel, de saudar essa grande parlamentar brasileira, que é a deputada Érica Cocai. Uma satisfação imensa. Eu que estou chegando àquela Casa Legislativa pela primeira vez e poder ver um parlamentar mulher, que é o que nós precisamos mais nesse país, a participação feminina na política brasileira, e ser um parlamentar forte, posicionada, que defende o Brasil nas suas ideias, naquilo que acha que é correto à população, é admirável e tem que ser louvado e parabenizado. E ela é fonte inspiradora para outras mulheres a virem participar da política brasileira em todos os pontos. Então, eu tenho que fazer esse registro aqui pelo bem da verdade. Independente de ideologias partidárias que existem no Congresso Nacional, isso é um caso à parte, mas a participação, o poder, o posicionamento, o desejo dos debates, não se furtar ao bom debate, ao bom combate dentro da liturgia parlamentar, daquilo que da etiqueta parlamentar, a deputada Érica Cocai sempre está presente. Então, para o que está chegando agora no parlamento, é uma referência, porque utiliza a tribuna sempre, se posiciona, então tenho que fazer esse registro aqui, saudá-la com um forte e carinhoso abraço. Nós estamos nessa distância pela questão da pandemia, mas estamos presentes virtualmente no parlamento, e será uma honra assinar em conjunto, pelo sistema eletrônico, a legislação. Eu só queria fazer algumas observações, Daniel, que nós temos, nós falamos algumas questões aqui interessantes, eu fiz a anotação do que você falou para não esquecer. Na verdade, a porcentagem, hoje a gente fala de 7 a 9 mulheres para um homem, né? E antigamente a gente falava, na época que eu estava estudando, tem mais mulher, né? Que a gente falava que 90% era mulher. Mas a gente naquela época ligava, achava que a doença tinha a ver com a questão hormonal, e hoje a gente vê que não, porque tem mulheres que são afetadas antes e depois da menopausa. O que a gente percebe é que talvez os critérios diagnósticos utilizados hoje tendem a ser atualizados com o futuro, e aí esses critérios hoje incluem mais mulheres, porque até a questão do tender point, que é os pontos de tensão da avaliação 11 positivo de 18, tem mais avaliados, o homem ele tende a sentir menos dor dos tender points. Então esse é um estudo da Sociedade de Reumatologia, e a gente no critério diagnóstico não falava do sono. O sono é algo... A insônia, 95% dos pacientes de fibromialgia vão se queixar de insônia. E até outras doenças neuropáticas, como você falou muito bem, síndrome das pernas inquietas, síndrome da fadiga crônica e outras que a gente falou, podem vir acompanhados. Então, tem esse detalhe. E eu acredito que com a gente discutir mais o assunto e as coisas forem trazendo a tudo, vão aparecer muito mais homens diagnosticados com o quadro de fibromialgia,
pensa no preconceito, porque para o homem é muito difícil ele falar que está com fadiga, que está com dor. O homem tem mais dificuldade em procurar o médico, de aceitar a questão da dor e da doença. Isso é algo real. E uma outra coisa importante que você falou da Angel, né, que não esquecer, crianças e adolescentes podem ter, sim, é mais comum dos 30 aos 60 anos, mas criança pode ter. E outra coisa que acontece com o fibromialgia, intolerância ao exercício físico. E o exercício físico faz parte do tratamento. Então, ele precisa ter um manejo correto da prática do exercício, porque isso vai fazer bem para amenizar as dores, nós sabemos, mas tem que ser com os profissionais corretos. Daí, ele precisa multidisciplinar, como a deputada Érica Cocai falou, o nutricionista, o psicólogo, o clínico, o reumato, o psiquiatra, o assistente social, o fisioterapeuta, yoga, pilates, meditação, tai chi, terapeuta ocupacional, enfim, outros. Olha só, a importância da gente criar legislações, estamos nos movimentando para garantir os direitos. Então, a gente tem que trazer esse debate, por isso que é o Dia Internacional da Conscientização, para saber que a dor é real. Lá atrás achava-se que era uma somatização, como eu falei, que eu milito na área da psiquiatria, achavam que era uma depressão disfarçada, na realidade seriam todos, importante, 50% vai ter depressão, a gente não precisa diminuir essa importância e tratamento, mas não tem nada a ver, é a dor que leva ao sofrimento psíquico, não ao contrário. Então a dor é real, ela existe, eles têm as suas particularidades, daí a importância da gente construir essas legislações. Eu fiz só essas anotações como médico, né? A gente não pode deixar... E eu tenho mais que agradecer mais uma vez a participação de todos, da Anfibro, nós estaremos juntos construindo, juntos, que é todo o Brasil, nessa associação que se fez acontecer pela luta, e é assim que a gente vai ter esse apoio à luta dentro do Congresso para desenvolver os seus direitos, e respeitando essas particularidades, como eu falei, portador da fibromialgia tem que ser reconhecido, é uma doença, como eu falei, e parece que quando a gente fala de doenças psiquiátricas, acho que está aqui, né? Se não se associa mente do corpo, é integrado, é integrativo, é um sofrimento porque a dor crônica que dói do fio de cabelo, que eu não tenho, né? Da ponta do cabelo até o dedinho do pé, todo dia, toda hora, você imagina viver com dor. Que distribuição, que a gente falava na época que eu estudava, de distribuição bizarra, porque dói tudo, né? Não é um segmento, ela é difusa. Dói as articulações, mas você não vai ver o edema, o inchaço de algumas doenças reumatológicas, do reumatismo tradicional, mas é pela contração muscular em volta das articulações. Tudo hoje eu consigo te falar cientificamente com exames e com estudos, comprovam todas a sintomatologia. Mas nós temos que debater mais, conversar mais, fazer mais live, trazer para a sociedade, discutir o tema. Eu agradeço a Anfibro como cidadão, porque eu me sinto representado como médico, como um trabalhador da saúde, me dediquei a grande maioria ao serviço público de saúde, e ter os pacientes, familiares, pessoas, profissionais, políticos, discutindo no mesmo ambiente é muito importante. Isso mostra uma evolução, e é uma doença ainda pouco conhecida, como disse o nosso querido vereador engenheiro Comaceto, infelizmente, mas é uma doença comum, mais comum do que as pessoas pensam, como eu já falei também aqui dos critérios. Eu tenho que agradecer a vocês, estou à disposição, e mais uma vez a gente discutir junto com a Anfibro essas parcerias, buscando apoio, tanto para os projetos, como o vereador engenheiro Comaceto tem lá em Porto Alegre, como eu e a deputada Érica Cocai temos no Congresso Nacional. Muito bem. Uma grande questão que agora está o senhor falando sobre a fibromialgia, construções de PLs, né, de projetos de lei, está acontecendo muito, deputado, vereador, é a venda de cura na internet. Essas pessoas estão impunes. No desespero, as pessoas comprando certos suplementos ou sucos, enfim, gastando 2, 3 mil reais onde não tem, um desespero de um tratamento de alguma coisa.
que ela almeja, pelo menos, ter um pouquinho de qualidade de vida e não consegue. Então, isso é uma bandeira, uma luta da Anfibro também, vinha fiscalizar e construir, junto com os senhores, algum projeto ligado a esse assunto, não só para a fibromialgia, né? Não só para a fibromialgia, para outras doenças também. No mês de fevereiro, teve um senhor que ele é um formador da cursos de empresas e para RH, formação de PNL, tem mais de 1 milhão de seguidores na internet. Ivan Maia Treinamentos, ele entrou para ver a questão do preconceito. Ele fez um vídeo com 8 pessoas que devem ser afastadas da sua vida em 2020. E pasmem que nesse vídeo, uma das 8 pessoas é o fibromialgia. Ele mandando se afastar dessa pessoa. A pessoa está com dor. Vivam com pessoas assim e vocês verão como as suas vidas... Não vou citar o que ele disse, porque eu não tenho nem coragem de falar o que ele falou. Para ver uma pessoa formada, formador de opinião, que está na rede, está na internet, promovendo a segregação, promovendo a discriminação, promovendo a separação, porque ele fala, se você tem uma esposa assim, ou você se separa ou tapa os ouvidos e não escute o que ela vai falar, porque sua vida só vai entrar num buraco. Que loucura. E é totalmente... Ninguém escolhe ter fibromialgia. Ninguém escolhe ter câncer, ninguém escolhe ter qualquer doença, ninguém escolhe ter a doença. E então, essa visibilidade, a associação tomou as suas medidas cabíveis, né, pedindo a retirada do vídeo do ar, em questão judicial, até com nossos colegas aqui de Porto Alegre, do Dr. Alexandre Schumacher. Então, a gente vê, o resto da sociedade vê que existe uma instituição que está seriamente trabalhando e lutando para proteger, para que isso não aconteça mais. E mostrar, como o doutor falou agora, a doença é real, ela não é psicossomática, ela não é psicológica. A pessoa não escolhe não dormir, ou a pessoa não escolhe não acordar e acordar mais cansado ainda, mais fatigado ainda. Vereador, por favor, pode... Daniel, é só uma pergunta para você. Quantos municípios brasileiros já adotaram alguma medida hoje, só para nós termos uma noção desse trabalho da Anfibro pelo Brasil todo? Os senhores conseguem ter um retorno? Sim, claro. Já temos aproximadamente 580 municípios já com a lei já aprovada, sancionada, no caso. Alguns estão no processo de emissão de carteirinha, mas como houve essa pandemia, também deu um atraso. Só que tem estados que o Mato Grosso do Sul, a Paraíba, o Tocantins, o Espírito Santo, agora, se eu não me engano, o Acre, agora se eu falar o Acre, eu posso estar me pecando aqui, mas que já são leis estadual. Beleza. Eu lhe perguntei isso, porque a deputada Érica Cocai, há poucos minutos, falou nessa, e o doutor Leonardo complementou, nessa aliança que precisamos fazer em todos os espaços e de todos os segmentos políticos para poder fazer com que isso se torne realidade. E aqui em Porto Alegre nós apresentamos o projeto, foi aprovado no Legislativo, e o senhor prefeito municipal vetou o projeto. E com a pandemia nós não analisamos ainda. Mas certamente ainda lhe falta muito conhecimento. E recebendo aqui as mensagens que vêm de todo o Brasil, há lotados de mensagens, gente. Há uma grande reclamação e uma constatação, isso, doutor Leonardo, que o SUS, que os profissionais do SUS nem olham para as pessoas e que não querem saber de discutir sobre fibromialgia.
e que para conseguir um atestado, um diagnóstico só na medicina particular. Bom, e aí é 250, 300, 500 reais. Portanto, esse tema precisa ser a visibilidade. E veja bem, olha aqui, o que o senhor prefeito de Porto Alegre escreveu? De qualquer modo, o presente veto em nada prejudica as pessoas com fibromialgia, pois os cidadãos acometidos de tal enfermidade dispõem de rede pública de saúde para buscar atendimento. Ao contrário, a lei é inconstitucional porque está alegando que a lei é inconstitucional. Bom, mas se 500 e poucos municípios já aprovaram, acho que tem. Por isso que é importante, deputada Cocai, a sua fala aí, de fazer uma lei do guarda-chuva nacional, porque aí não precisa cada município estar enfrentando esse debate para fazer aprova, não aprova, fazem disputa política, não fazem, e nós não podemos fazer disputa política porque as pessoas, assim, a dor não espera. Quem sente dor não pode esperar. Nós temos que fazer algo simples, e a nossa lei é muito simples. Dá o mesmo direito às pessoas portadoras de deficiência, estacionar na farmácia, que tem um cartão no carro, para poder identificar, que possa, bom, nas filas, participar das mesmas filas das pessoas que têm a preferenciabilidade. Então, acho que essas atitudes são atitudes de cidadania, são atitudes de inclusão, porque nós tratarmos os diferentes iguais não serve nesse caso. Os diferentes têm que ter um tratamento diferenciado, porque sofrem a vida toda. E como não tem o reconhecimento ainda no SUS, creio que essa campanha ela é muito mais difícil, mas temos que fazer esse debate aí, e creio que esse dia 12 de maio, que é o dia para que possamos lutar de retirar o entendimento da fibromialgia, da invisibilidade. E eu estou aqui surpreso positivamente, Daniel, do papel da Anfibro, a quantidade de mensagem que tem de todos os cantos do Brasil, né? Inclusive um senhor aqui lá do Vale de São Francisco de Petrolina, através da Anfibro, nós aqui já organizamos toda uma rede nacional aqui em Pernambuco, coisa e tal. Então, meus parabéns à Anfibro, muito obrigado por esse espaço. E peço ao deputado Leonardo que dê uma ligadinha aqui, se tem um vereador do seu partido, que agora vai voltar e vamos manter os votos que aprovaram para tornar realidade. A deputada Érica Cocai não precisa, porque somos companheiros, e os 4 votos aqui, quer dizer, os 12 votos da oposição estão garantidos aqui para que nós possamos tornar a lei realidade, né? E isso precisamos fazer em todos os... e aí, doutor Leonardo e doutora Érica, uma sugestão aqui para a rede. Se vocês pudessem falar com os nossos deputados, cada um do seu partido, de cada estado, onde não tem isso ainda, junto com a Anfibro, para arrumar alguém que abrace no estado para fazer esse debate, creio que é uma rede legal aí, né? Bom, e nós temos o senador Humberto Costa, que foi ministro, que é médico, que foi ministro, seu colega, doutor médico, que foi ministro da Saúde do Brasil, que pode ajudar aí a potencializar essa rede também aí com os deputados de cada estado. Uma sugestão aqui para nós trabalharmos na sequência, Daniel. Continuamos aqui no Rio Grande do Sul, como foi bem colocado que o vereador falou, que a doença não tem partido, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o deputado Dirceu Franciscon, ele já entrou com a PL, ele é eu acho que não me engano, ele é do PTB ou PDT, ele entrou com a PL pedindo estacionamento, centro de referência e outras demandas, né? Passou pelas comissões e tudo mais, agora está esperando a questão da votação, e dentro do estado do Rio Grande do Sul, como outros estados também, em Santa Catarina, o deputado Kennedy também entrou com essa demanda, e no Paraná, o deputado Caputo. Então, está tendo essa comoção, cada um sem ideologia política, é a dor. Aqui nos comentários, deputados, vereador, o que todo o pessoal fala, não temos acesso a remédios. Não temos acesso, ninguém tem acesso a remédio. As clínicas da dor
do Sistema Único de Saúde, elas não fazem procedimento nenhum. Bom, você sabe, Daniel, que com a votação da PEC 95, que congelou os recursos para a saúde, isso dificulta muito. Bom, agora com a pandemia, o Brasil todo está vendo a necessidade de que tem o SUS, né? Um sistema maravilhoso que é o SUS, nós precisamos defendê-lo sempre, né? Então, o que acontece? Quando o paciente consegue, eu passei por isso, eu passei 7 anos esperando uma consulta numa clínica de 7 anos, esperando uma consulta na clínica da dor. Então, quando eu cheguei lá, olha o estado que eu já se encontrava, né? A fibromialgia, ela está alencada ao rol da dor crônica. Então, a medicação da dor crônica também já tá obsoleta, ela não serve. E a única coisa que a pessoa não tem como comprar, eles acabam dando remédios, como a gabapentina, alguns outros remédios que não é de primeira escolha, e a pessoa não consegue, chega no médico perito, isso quando é encaminhado para uma clínica da dor, né? Depois de muita insistência. Chega, mas é bom voltar à atividade física? Não, mas não é incapacitante, mas a pessoa não tem nem a medicação, nem o básico, que é a própria medicação de primeira escolha. Estão medicando as pessoas de maneira errada, como estão mandando para profissionais, não que não precisa do psiquiatra e do psicólogo, concordo que precisa. Só que médico especialista em dor, neurologista, reumatologista, o educador físico, igual o doutor Leonardo botou uma colocação muito importante. É bom fazer exercício físico. A pessoa que vai lá fazer exercício físico, ela entra numa determinada academia, alguma coisa assim, ela não vai ter um personal ali para acompanhar ela e fazer quando consegue pagar a academia, né? Para acompanhar e fazer isso, daí a pessoa sai pior do que entra. Isso acontece muito quando a pessoa está com crise de dor. Ela vai no hospital, demora tanto, que ela chega a ficar pior do que quando ela vai no hospital de dor. Isso é muito comum as pessoas relatarem. Então, é uma construção que as pessoas falam, mas tem muitos comentários aqui, não, tem que sair do papel, tem que iniciar, tem que isso. Mas deixar bem claro que essa nossa luta, essa nossa parceria, praticamente não faz nenhum ano ainda, né, deputado? O deputado faz isso aqui 10 meses, né? O vereador começa. Então, olha o que avançou, olha como toda essa construção no Brasil todo, ela avançou, e eu aposto que ela vai chegaremos a outros patamares, a outras PLs que estão em construção. A nossa delegada Márcia Cares de Brasília, que faz o contato com vocês, com a deputada e com o deputado, já está disposta a levar a outra PL seria uma honra, um prazer para a Anfibro que ambos assinassem juntos essa PL, igual a deputada falou ali, e assim a gente já estamos, né, construindo esse caminho, e as pessoas que estão começando com esse diagnóstico, que tenham um diagnóstico rápido e um atendimento certo lá no começo, porque daí aí sim ela vai conseguir ter mais tempo de vida laboral, mais tempo de vida social, mais tempo de vida familiar, porque pegar a pessoa quando já está no último, quando chega numa fase como muitos estão comentando aqui, remédio nenhum mais faz efeito, morfina não faz efeito, oxicodona não faz efeito, bloqueio não faz efeito. Outra senhora que comentou a questão do marido dela também, daí ele é homem. Os colegas não queriam ele na equipe trabalhando e pediram para o patrão, porque daí por produção, enfim, pediram para o patrão tirar ele da equipe, tirar da empresa, né? Foi para o INSS, voltou e foi demitido. Essa é a rotina do fibromialgia. Quando consegue um auxílio, quando volta é demitido. E muitas vezes não consegue auxílio e é demitido já automaticamente. Então, a política, o plano, depois de ser diagnosticado, a pessoa não tem uma vida, ou não tem um emprego, não tem um tratamento, seria a vida pós-fibromialgia.
Então, é isso sendo construído. Então, a nossa palavra, a família Anfibro, não tem palavras para agradecer a todos vocês, a todos os outros deputados, os outros senadores. Hoje, como eu estava falando, hoje o senador Paim, do Rio Grande do Sul, e o senador Fabiano Cantaronato, do Espírito Santo, já estão esperando a lei do doutor Leonardo chegar lá, já falaram da lei da deputada Érica também, que vão abraçar, que vão apoiar e que vão fazer essa construção. Então, o fibromialgico e a fibro não querem ser, como é que eu posso dizer, não temos a intenção de ser assistidos 100% pelo governo, só que não existe leis nem para o trabalho. Então, se não existe nenhuma lei para o trabalho, nem um tratamento e nem uma medicação, não tem o que fazer. Então, a pessoa se obriga a ser assistida pelo governo. Essa é a demanda, é a grande aclamação, e não sermos discriminados da maneira que começa. São pouquíssimos pouquíssimos esposos, do caso, que apoiam suas esposas. A família, grande parte da família da pessoa, quando tem fibromialgia, ela se acaba. É raro. Então, a doutora Gabriela Randan, de Goiânia, que é do Ministério Público, ela é da Defensoria da Mulher, até está começando a escrever um projeto sobre isso. A mulher com dor crônica, com doença crônica, ela tem muito mais dificuldade de procurar os seus direitos, porque ela está sendo humilhada, sendo agredida, ou verbalmente, ou fisicamente em casa, e essa sim não procura o seu direito nenhum. Então, o sofrimento é enorme, a causa é ampla, que a gente precisa fazer essa corrente, como o doutor Leonardo falou agora há pouco, que as outras pessoas veem a necessidade da instituição. Nesse momento de pandemia, no começo de março, a Anfibro foi a pioneira a lançar a campanha das máscaras. E os líderes, os voluntários associados começaram a largar PL dos municípios, pedindo arrecadação de tecido e a produção de máscara para distribuição gratuita para a população, pensando num bem coletivo. Então, em outros municípios, como o Nordeste, estamos dando campanha de arrecadação de alimentos. E essa é a comoção também da instituição fazer todo esse trabalho. A amiga do vereador Comaceto, agora me fugiu o nome, que é Cutacali, quando chama ela, né? Ela começou a juntar... Heloísa, exato. Ela começou junto com o pessoal de Porto Alegre, começando, não tinha lugar nenhum, existiam as máscaras, aquelas máscaras de proteção. Começamos a arrecadar carneiras para colocar na cabeça, chapas de raio-x, começamos a limpar e começamos a distribuir nos hospitais, lugar nenhum tinha. Hoje já está tendo uma produção em massa, mas foi uma iniciativa que a associação fez sem recurso nenhum, somente com voluntários. Então, é isso que a gente fala. Venham participar, venham somar, tendo essa força da população com pouco que a gente já teve. A gente já chegamos a esse ponto, a esse objetivo, mas iremos muito mais longe, claro, e com o apoio de vocês também. Deixo a palavra, se alguma colocação de alguém. Então, Daniel, deixa eu só tentar ver se a gente consegue também fazer alguns encaminhamentos. Eu acho que, primeiro, parabenizar a Anfibro, parabenizar a todas as pessoas que carregam a fibromialgia no seu cotidiano, nos solidarizando com ela, mas, assim, primeiro que eu acho que a gente tinha que tocar esses aspectos que a gente já falou sobre eles. A política nacional, a política de ter vagas especiais em estacionamento para as pessoas com fibromialgia, mas é preciso também, eu penso que esse projeto que você está falando, que sai do Senado,
que a gente possa assumir a relatoria dele, eu, o deputado Leonardo, a gente assumir as relatorias para a gente construir um substitutivo discutido com vocês, porque, assim, é um pouco, assim, as pessoas, diz respeito à vida das pessoas com fibromialgia, e elas têm que ser sujeitos dessa própria proposição. Eu não creio que, assim, as leis, elas por si só assegurem o direito. Eu acho que Drummond tem razão quando ele diz que as leis só não bastam, porque os livros não nascem das leis, e eu concordo com ele, mas a lei é um instrumento que você tem para assegurar o direito, e é um instrumento que tem que dar uma outra amplitude nas ações e na superação dos momentos que são momentos doídos. Eu acho que o ser humano é o único ser vivo que consegue ter consciência da vida, pegar pelas mãos e transformá-la. E ali nós vamos ter uma série de problemas com relação à fibromialgia. Você pontuava um deles, a ausência de diagnóstico precoce, porque parece assim que é um processo de eliminação. Você vai eliminando uma série de outras coisas para que você chegue no próprio diagnóstico. E quanto mais cedo você tiver o diagnóstico, mais você consegue estabelecer uma terapia, seja uma terapia medicamentosa ou de outros aspectos, para que você possa, enfim, estar enfrentando a própria doença. Então, acho que essas proposições são importantes, porque dá visibilidade, porque assegura o direito. Assim, por exemplo, poucos se sabiam das diversas formas de violência que atingiam as mulheres. Hoje, 98% das pessoas conhecem uma lei chamada Lei Maria da Penha, e a partir dela conseguem construir as suas vidas em um outro patamar. Então, portanto, as leis, se por si só, não bastam, mas também é preciso entender que Drummond também disse que do asfalto nascem as flores, não é? Então, portanto, elas por si só não bastam, mas são instrumentos importantes. Mas eu acho que a gente deveria também estar trabalhando para a construção dos centros de referência. Então, como nós temos a possibilidade de emendas parlamentares, acho que o centro de referência ele vai abrigar todas essas políticas em um espaço único e construir, portanto, a multidisciplinaridade. Nós temos aqui em Brasília, locais onde se discute a fibromialgia, mas se é que ora existe ou amanhã pode não existir, um centro de referência significa um conjunto de políticas para que você possa ter atenção às pessoas com fibromialgia. Porque quando a gente fala de uma série de políticas na área de saúde, ou uma série de políticas relacionadas à saúde, a gente não pode esquecer também que existem outras políticas públicas que precisam ser enganchadas umas nas outras para assegurar os direitos das pessoas com fibromialgia. Eu falo, por exemplo, é preciso estabelecer nexo causal, é difícil às vezes estabelecer o nexo causal, para que você possa, a partir daí, determinar que aquele trabalho, ele potencializa a doença, ou ele agudiza a doença, ou ele causa a própria doença em função das condições que ali estão, não centradas na pessoa, mas centradas numa concepção, e muitas vezes a pessoa é um apêndice de máquina, ou é apenas um objeto de planilha de custos. Então, portanto, a política nacional atende a esta demanda, o centro de referência, ele concretiza a proposição que está no Senado. Eu tenho certeza que a gente vai aprová-la, a gente está com mais dificuldade em função do funcionamento, que é o funcionamento virtual, mas que a gente vai aprová-la, já tem um parecer favorável na Comissão de Economia, depois vai para a Comissão de Assuntos Sociais e se transforma em uma lei a ser sancionada pela Presidência da República. Então, nesse sentido, estas proposições, política nacional, acelerar o atendimento multidisciplinar, ao mesmo tempo, trabalhar junto com vocês a construção de um substitutivo para esse projeto que sai do Senado, que eu não conheço, mas que a gente precisa se dedicar sobre ele e construir uma relatoria, eu, o deputado doutor Leonardo, e, ao mesmo tempo, a construção, através de emendas parlamentares, do centro de referência, para poder ter espaço onde a pessoa possa se sentir abrigada. E, inclusive, possa ter espaço de fala, porque, assim, como é uma doença que muitas vezes não se percebe, olhando não se percebe, as pessoas têm uma angústia que precisa ter espaço de fala, falar do sofrimento, ter alguém que escute o seu próprio sofrimento, para, a partir daí, nesses espaços de fala, a pessoa lidar
e trazer para o campo simbólico aquele sofrimento que muitas vezes aperta o peito, que leva às lágrimas, para que a tristeza ela possa descortinar um processo de transformação na perspectiva de umas soluções que sejam soluções coletivas. Eu penso que a resiliência, e é muito resiliente a pessoa com fibromialgia, porque ela tem uma resiliência, ela vai sobrevivendo pelos poros, ela vai rompendo os limites, ela vai, enfim, em grande medida, construindo os espaços que lhe são negados por uma concepção que passa muito pela discriminação, mas que passa muito pela ausência concreta de políticas públicas e de entendimento. Então, quando se discute e você percebe que o outro sofre, que o outro sofre, que o outro sofre, que não há solidão no sofrimento, você consegue transformar o próprio sofrimento numa capacidade de superação e de luta. Então, portanto, o centro de referência, eu me comprometo de fazer uma emenda parlamentar nesse sentido, para assegurar o centro de referência, obviamente, para o próximo ano, porque seria no orçamento a ser discutido e votado este ano, para o próximo ano, para que nós possamos, então, ter as condições de fazer esse enfrentamento. Então, eu quero só me despedir de vocês, com uma alegria de ter estado aqui, e lembrando isso que foi falado pelo Comaceto, que é a necessidade de ter uma rede parlamentar. Assim, definir, e a Anfibra é fundamental nessa perspectiva, definir em cada Assembleia Legislativa com quem a gente pode contar. Em cada legislativo de capital, enfim, câmaras de vereadores de capitais, por exemplo, ou, às vezes, de qualquer câmara de vereadores que tem uma pessoa que assume essa luta, o parlamentar, para a gente construir uma rede parlamentar. Aí, com pontos focais em cada um dos parlamentos, seja estaduais, seja o parlamento municipal, para que você, a partir dessa rede, você possa trocar as experiências, replicar as experiências e, ao mesmo tempo, ir construindo uma rede. Porque penso que, assim, em rede, a gente reconhece nossas incompletudes, que somos incompletos, como seres humanos, institucionalmente, também somos incompletos, mas a gente também trabalha na diversidade, trabalha horizontalmente na construção de soluções, superando as incompletudes e, ao mesmo tempo, assumindo e homenageando a própria diversidade. Então, a rede parlamentar, que é a ideia do Comaceto, eu acho que é muito importante. E aí vocês podem muito ajudar a gente a fazer essa construção, porque aí você identificando quem são os parlamentares que nós temos nas capitais, nos estados, nas assembleias legislativas, a gente consegue, posteriormente, fazer o lançamento dessa frente nacional de parlamentares, fazer ter um funcionamento onde a gente possa, enfim, socializar as boas experiências, onde a gente possa trabalhar na construção de instrumentos, no diálogo de políticas públicas, não apenas na política de saúde, mas de mobilidade urbana, que aqui já foi falado, vocês tocam isso, de mobilidade urbana, de educação, enfim, de saúde, de geração de emprego, de trabalho, enfim, uma série de políticas públicas que, como os direitos são enganchados uns nos outros, eles são interrelacionados, são indivisíveis, os direitos da pessoa humana, do ser humano, as políticas públicas que asseguram os direitos, elas também são enganchadas umas nas outras, não é? Elas também têm sua incompletude na abordagem dessa vasta, rica e diversa dimensão que a nossa humanidade possui. Então, nesse sentido, seriam essas as propostas, a gente toca isso, e toca na Câmara Federal, tem o doutor Leonardo, a gente faz essa construção, mas fazer essa construção com esses legislativos nas 3 esferas, para que a gente possa ter uma atuação que seja uma atuação capilar. O Brasil é um país continental, com várias realidades, mas em tudo quanto é canto, a gente possa dizer que a fibromialgia existe, ela precisa ser enfrentada, e as pessoas que carregam essa fibromialgia, elas precisam ser respeitadas na sua própria dor e, particularmente, respeitadas na necessidade
de condições para elevar a qualidade de vida e para enfrentar a fibromialgia. E como eu não podia deixar de dizer, fique em casa nesse momento, para que a gente possa enfrentar o coronavírus, porque todas as vidas importam, a gente não pode hierarquizar as vidas, e quem não considera que a morte, qualquer que seja ela, é uma tragédia, traz a tragédia para a própria existência e para a própria vida. Portanto, fique em casa para que nós possamos também enfrentar o coronavírus. Obrigado, deputado. É uma grande honra, né, estar com a senhora aqui, e essa construção, ela já vem sendo elaborada desses parlamentares de todo, então foi uma coisa que cada cidadão foi no seu parlamentar, foi buscando, foi pegando o apoio, desde o vereador, ao deputado estadual, ao federal, e essa construção do centro de referência é um objetivo da Anfibro. Estamos trabalhando em cima de um protocolo brasileiro de fibromialgia, só que sem recursos, a gente tem que ir indo conforme a gente pode, né? Então, é uma demanda que a gente quer buscar também de terminar, porque o Ministério Público Federal ajuizou para uso da CIF nas perícias médicas, que é a perícia biopsicossocial e a perícia do dano ambiental, a pregabalina e a duloxetina, e um protocolo brasileiro de fibromialgia, que não, quando eu acabei de falar que não existe a fibromialgia está como dor crônica. E, então, a Anfibro com a doutora Vivian, com o doutor Gropen, a doutora Karen, estamos começando a engatinhar esse protocolo brasileiro, e a gente precisa que a instituição seja reconhecida, até nessas outras ações, como estava falando de máscara, câmara de descontaminação e tudo mais, a gente tem que ter esse respaldo da própria instituição estar reconhecida, estar com sustentável, no caso, para a gente dar andamento nessa causa. Por isso que é muito importante as pessoas participarem, elas virem e se unirem a essa causa. Então, a família, a Anfibro, todos os fibromialgistas do Brasil estão se sentindo representados por vocês nesse momento. O doutor Leonardo, gostaria de complementar alguma perguntas? Tem várias aqui, né? Até gostaria de agradecer o meu amigo Wilson, da Afivast, lá de Petrolina, que é o presidente de uma associação de Petrolina, que é uma associação estadual, que também é parceira da Anfibro. A Anfibro está aberta para as associações de Estado a virem a somar junto com a gente, a virem participar junto com a gente, para ver cada demanda de cada cantinho do Brasil, porque o Brasil é muito grande, né? Deputado, por favor. Só agradecer mesmo, já indo para o encerramento, já temos agradecer a participação de todos, e só para a gente saber, a primeira vez que foi falado de diagnóstico de fibromialgia foi em 1976, mas ela só foi reconhecida com estudos clínicos bibliográficos a partir de 81, que delimitaram o quadro clínico, somente 39 anos. E eu falei, a primeira vez que eu estudei de fibromialgia faz 20 anos, foi o primeiro contato que eu tive, até para o Brasil foi muito rápido. Eu agradeço aos meus professores mais uma vez, porque toda a literatura era do Colégio Norte-Americano de Reumatologia, aí que foi toda a minha base de estudo à época, e eu lembro bem das provas, por isso que eles eram 2 reumatologistas que cobravam muito, e aí é onde eu tive o contato. Depois da psiquiatria também. Mas a gente tem que ir além, que a doutora Érica Cocai falou perfeitamente, nós temos que dar esse segmento. Vou contar rapidinho aqui a questão dessas curas falsas pela internet, né? Nesse momento, se cuidem, por favor, a pandemia é real, está morrendo muita gente, toda a vida é muito preciosa. Não são só, a gente fala de números frios, né? Mais de 10 mil pessoas morreram no Brasil, são mais de 10 mil famílias que não vão mais se abraçar, que não vão mais se ver, devido a algo inusitado, mas que a gente tem hoje como conhecimento é isso, evitar as aglomerações, quem puder fique em casa, lave suas mãos, use máscara, se cuidem, por favor. Não é uma gripezinha, não é algo assim banal, está morrendo criança pequena, a pessoas com mais idades, pessoas sem patologias, sem doenças prévias, sem doenças anteriores, e pessoas com doença. Então, por favor, de coração, se cuidem. E nas falsas curas,
na época da Idade Média, né? Falavam que as pessoas tinham que usar cebola, alho. Vão fazendo correlação, tem pessoas fazendo isso agora, que vitaminas curam, nada disso cura. Na gripe espanhola, 100 anos atrás, na época, a deputada, acho que a Érica Cocai vai gostar dessa história, ela deve saber, indicavam à época o uso de quinino. Quem lembra do quinino aqui? Era uma casca de planta, e ele tem alcaloide, né? Ele tem um gosto amargo, foi usado até um bom tempo em águas minerais, foi retirado. O quinino era tratado à época para tratar o quê? Malária. Depois ela foi substituída pelo quê? Pela cloroquina. Olha só, estamos repetindo coisas dos 100 anos atrás, minha gente. Pelo amor de Deus. Então vamos ter responsabilidade, vamos ter cuidado. A história se repete, né? Então, em tragédia ou drama, mas a gente não quer isso, a gente tem que aprender com ela. Nós estamos falando de pessoas, estamos falando de curar as pessoas com produtos milagrosos, 100 anos atrás, na pandemia, e na Idade Média. Eu estou fazendo história da medicina aqui para vocês. Isso é real que eu estou falando. Então, percebam, a gente tem muita coisa aí, eu fico muito triste do mau uso das redes sociais, e tem gente que aproveita do sofrimento alheio, que é ter dor, é um sofrimento muito grande, para fazer falsas curas. Então, assim, por favor, né? Mas é o que eu queria deixar agradecer, despedir, não ia deixar de contar essa do quinino aqui, porque faz parte, é absurdo pensar a história se repetindo novamente, né? Com nomes diferentes, mas eram medicamentos mais ou menos para o mesmo tratamento, que o hidroxicloroquina é o produto laboratorial daquela coisa que era natural de planta, do quinino. Mas, enfim, deixar à disposição, um forte abraço a todos, muito obrigado, e vamos marcar em breve um novo bate-papo, porque eu tenho certeza que deve ter muita pergunta e muita coisa pela frente para a gente trabalhar. Vai vir, deixa o pessoal aqui que entrem, que não participa, entrem na página da Anfibro, perguntem, chamem na mensagem, vamos se unir, entrar nos núcleos de cada região e vir somar a luta. Engenheiro Comaceto, por favor. Comaceto voltar para Cuiabá, visitar o Mato Grosso, viu? Faz muito tempo que você veio aqui, cara. Hoje era para todos estar aí em Brasília, né? Que hoje era audiência pública hoje. Mas, enfim, assim, engenheiro... Bom, primeiro, o meu agradecimento à Anfibro por estar aqui com vocês e com milhares de brasileiros e brasileiras que interagiram conosco aqui, trazendo as suas mensagens, e na grande maioria são mensagens de esperança e mensagens de relatando as suas dores, tá? E eu tenho dito, e creio que nós aqui temos dito o mesmo, que este momento da pandemia, nós não podemos sair desta pandemia se não sairmos melhor, tá? Com o espírito de sociedade, de resgate de princípios humanitários e na defesa da vida. E o que nós estamos tratando aqui, o que a Anfibro faz, nada mais é do que ajustar o entendimento da defesa da vida, do direito de cidadania. Então, esta caminhada é longa. Doutor Leonardo, o senhor fez medicina, ficou sabendo desta doença e do seu potencial há 20 anos. Eu, há poucos anos, há menos 3, 4 anos que fiquei sabendo e me envolvi com o tema. Bom, se nós estamos sabendo há bem pouco tempo, a sociedade ainda, na sua plenitude, não conhece. E a sociedade, o ser humano, é inerente de ter preconceitos, de ter a postura de discriminação, e nós precisamos vencer essas posturas dentro da sociedade. Nós precisamos ir mudando aos espaços culturais. Portanto, não importa aí aos nossos colegas deputados, vereadores por todo o Brasil, se o projeto não for aprovado, se o prefeito vetar, só o debate que se faz na cidade, que todos ficam sabendo, isso vai criando esta sinergia que nós precisamos para tirar da invisibilidade. Bom, então, primeiro é essa questão social, nós temos que tirar da invisibilidade. O segundo é a construção que nós estamos fazendo aqui política. E deputada Érica e deputado Leonardo. O terceiro é nós acreditarmos na ciência, acreditarmos
na pesquisa, acreditarmos no investimento social da educação e da ciência. Nós não podemos aceitar que a doença não seja investigada, não seja pesquisada, que não tenha recurso, que não tenha estrutura. Portanto, nós fazer esse diálogo, o social, o político, e o científico, acadêmico, creio que é uma agenda fantástica. E aí, Daniel, como eu disse, assim, nós estamos aprendendo muito com essa pandemia, entre elas, fazer esses diálogos aqui que estamos fazendo com todo o Brasil. Eu não imaginava, há 5 meses atrás, que nós iríamos fazer, inclusive tínhamos combinado de fazer uma conferência aqui no Rio Grande do Sul, a deputada Cocai já tinha se colocado à disposição de vir aqui, fazer o debate. Bom, que é interessante essas presenciais, mas aqui nós estamos discutindo nesse momento com milhares de pessoas em todo o Brasil. Portanto, creio que essa sua iniciativa de hoje da Anfibro, vamos repeti-la e trazendo esse debate, o da ciência, o do sofrimento social e dos avanços e necessidade de conquistas políticas que precisamos. Portanto, meu grande abraço a todos, e como abri aqui dizendo que hoje também é o dia dos enfermeiros, uma salva de palmas a todos aqueles que estão na linha de frente para seguir a recomendação da deputada Cocai. Fique em casa. Um grande abraço, muito obrigado. Fique em casa, a família Anfibro agradece a todos. Essa live é um começo de, acho que muitas, porque perguntas ficaram aqui, inúmeras perguntas, né? Mas é a construção que vocês abriram essa porta. Então, muito obrigado, gratidão, boa noite e que Deus abençoe a todos.